Onde estava o Sérgio existia vida. E com essa vida tinha arte. O Sérgio era um cara muito intenso. Tudo que ele ia fazer, ele colocava muita energia. Se ele ia conversar com a pessoa, ele colocava toda a energia dele naquela conversa. Se ele subia num palco, ele colocava toda a energia dele no palco naquela hora. Às vezes que eu tava com ele, eu sempre via esse cara apaixonado por aquilo que fazia. Ele era muito entusiasta em tudo isso. Então, como pessoa, ele transmitia essas boas energias, assim, e era muito bom estar perto dele, não via o tempo passar e sempre tinha alguma história legal para compartilhar, enfim, sempre tinha aprendizados. Ele foi, de certa forma, um mentor, assim, né? E no âmbito pessoal ele foi um grande amigo, né? Foram aí em torno de 10 anos de convivência e de um trabalho intenso, assim, uma amizade que é maior que o tempo. O Inticar foi o grande representante musical, foi o pioneiro da guitarra elétrica de Erechim, que se transformou em professor, que se transformou quase que num multi-instrumentista, porque ele inovava, ele incursionou pela música oriental. Ele tem mais de 20 CDs produzidos. Então a obra do Inticar ela está completamente desconhecida e inédita. A figura do Sérgio Inticar, suas várias facetas de menino, de profissional, de músico, ela não é muito conhecida. O menino, você conversava com ele, ele tinha um perfil dependendo do estado de ânimo daquele momento. Ele podia brincar contigo, ele podia contar uma piada, se tu dizia uma frase, ele já tinha um contraponto. E tinha o Sérgio sério, sarcástico, irônico, ele era implacável em suas teses, às vezes assim, ele era, às vezes amargo, mas sempre lúcido. Te fazia pensar. Essa é a grande riqueza do Inticar, é que ele era mágico, alma de menino, mas se precisasse ser sarcástico e contundente, eu acho que ali é uma vertente do John Lennon. Ele era um cara sempre cheio de histórias engraçadas, ele sempre tinha alguma piada para contar, alguma imitação para fazer. Ele tinha esse lado cômico dele muito forte. E ao mesmo tempo era um artista extremamente inquieto, que questionava. E é muito interessante ver que a própria personalidade dele reflete essa versatilidade. Ele tocava rock, ele tocava um violão num estilo mais clássico, ele tocava música popular, uma linguagem que puxa um pouco mais pro jazz, ele compôs trilhas para cinema. O legado dele é imenso. Para mim foi uma honra conhecer ele. Eu conheci inclusive ele pela fama que o Crazy Boys teve na região, né? Uma banda referência no mundo do rock aqui e tal. Todo mundo tinha eles como referência. Não tinha uma pessoa que não tocava uma guitarra que não tinha ouvido falar dos The Crazy Boys. Ele foi tecladista e guitarrista do The Crazy Boys. O Zezo, guitarrista titular, se acidentou, um acidente fatal. A banda sofreu conjunto, que diziam na época, sofreu um impacto muito grande. O Sérgio foi para a guitarra e o Paulo Casarim foi para o teclado. Os Beatles acabam em 70 e o The Crazy em 72. Esse pessoal migra todo para o Ipanema, aos poucos.
era o segundo conjunto mais famoso, mais bem aceito. Eu conheci o Ítcar no palco, porque ele se apresentou em 7/5, já com 3 pedais. Não havia nenhum guitarrista nessa região que tivesse 3 pedais, e o Sérgio, na verdade, ele sempre foi muito profissional, preocupado com o seu público, oferecia assim qualidade no instrumento, qualidade nos pedais. É uma característica, acho que, do Sérgio, uma busca, de certa forma, assim, por uma... ele tinha um preciosismo pelo melhor som que ele poderia tirar, ter o melhor equipamento que ele poderia ter, fazer o arranjo da melhor forma possível. Ele tinha um ego pessoal do trabalho dele, mas ele não era aquela coisa de passar por cima dos outros, bem pelo contrário, era de apoio, assim, era uma coisa, eu me senti muito acolhido por ele.